1525 participa, uma iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian em parceria com o Comparte, que resulta da vontade da administração de ouvir os jovens e os desafios que enfrentam. Um adulto pode completar de diversas formas a frase "ser jovem é". Alguns podem dizer que é sonhar, outros dizem que ser jovem é agir como se não houvesse amanhã. Certamente há muitas definições sobre o que é ser jovem. Mas, afinal, como é vista a juventude pelos próprios jovens? O que significa ser jovem? Quais os principais temas que os tocam? Como se envolvem e participam? O que se passa nas suas cabeças e corações neste mundo em constante mudança? No final, 51 participantes apresentam num caderno de recomendações um conjunto de ideias sobre o que significa ser jovem hoje em dia e como podem ser mais envolvidos no mundo que os rodeia. Acho que é importante haver um lugar em que os jovens possam ser ouvidos e possam expressar as suas opiniões, até porque muitas vezes somos afetados por muitas das decisões importantes que são tomadas e não somos necessariamente envolvidos. Para além disso, há muita gente que às vezes precisa de desabafar e não sabe com o que é que há de fazer. E aqui funciona porque, como criamos esse ambiente de confiança, as pessoas não ficam com medo de partilhar. E acho que agora, desde que estamos aqui, o facto de não conhecermos, acho que é uma grande vantagem para conseguirmos falar abertamente sobre as coisas, sobre os problemas. Se calhar é algo que não acontece diariamente, por exemplo, com os meus amigos, são assuntos que eu não falo nem pondero falar, mas aqui sinto que tenho facilidade em falar sobre eles e sinto que não há nenhum problema, é que ninguém nos está a julgar. As pessoas olham genuinamente interessadas e não olham com o intuito de nos estarem a julgar ou de estarem a perceber não, isto não se faz ou isto não devia ter acontecido. As pessoas interessam-se mesmo e acho que isso é bastante positivo. A equipa do Comparte abraçou este desafio a partir de uma metodologia inovadora e simples. As sessões acontecem num ambiente de confiança, reciprocidade e afeto. São as relações de qualidade que permitem aceder de forma profunda e diferenciadora às experiências e recomendações dos jovens. A metodologia começa, por isso, com uma cuidada fase de escuta, reconhecendo os jovens como prós, isto é, especialistas pela experiência única que têm. A fase seguinte passa então pela análise e sistematização das ideias ouvidas e depois a divulgação do conhecimento é feita na primeira pessoa pelos prós, em encontros com decisores, em conferências e através dos cadernos. A leitura do caderno final proporciona o acesso privilegiado ao coração dos prós, à visão que têm da vida e de como podem ser mais envolvidos no mundo à sua volta. Destina-se a todas as pessoas que diariamente tomam decisões na área da juventude e a todos os adultos que se dedicam à missão de trabalhar com jovens. Estes fins de semana são fins de semana muito exigentes. Não propriamente porque corremos e fazemos atividades, mas porque pedimos aos jovens um lugar de introspeção e de reconhecimento de o que é que na minha vida, na minha experiência fez a diferença. E depois, ao longo do fim de semana, os jovens vão conversando e vão pondo em comum e vamos descobrindo aquilo que nos define e aquilo que nos impacta. E por isso são fins de semana que requerem tempo, calma, para podermos olhar para a nossa história, para reconhecermos no nosso caminho quem é que lá esteve, quem é que fez a diferença e como é que essa diferença aconteceu. E por isso esperamos que a nossa expectativa é que acabe também por ser bastante gratificante para os jovens nestes momentos de partilha, nestes momentos de reflexão, sentirem que estão a contribuir com algo e que estão a contribuir para a transformação do mundo, a partir da sua experiência. E isto, assim, em traços largos, é aquilo que o Comparte mais quer. Perguntas e com desafios pequenos e coisas que até já apareceram ontem, os objetos, não é? Que vieram de novo
e começamos a entrar no mundo de cada um dos prós que aqui estão, de cada um dos jovens. Isso é espetacular. Por mais jovens que já tínhamos ouvido no Comparte, toda a hora a ouvir, é sempre uma novidade, é sempre uma coisa nova e isto está a ser maravilhoso senti-lo também aqui. No caminho estava a se sentir muito à toa, vou ficar com grupos de pessoas novos, não conheço ninguém, mas também não foi a primeira vez que estou a fazer com os grupos novos. E depois cheguei aqui e até hoje conheci muitas histórias novas, muitas coisas, histórias de pessoas que não podia ouvir noutros sítios, e cada um ficou a partilhar as histórias duras, histórias felizes, momentos que marcaram, e foi fixe ouvir isso, foi bom ouvir isso. E sempre tentando trazer este desafio para cima, para dentro da sala, que é, estão aqui porque são muito importantes para ajudar profissionais, para ajudar quem está a trabalhar com jovens. E isso assim, é sempre a maior magia, é perceber que a experiência de cada um deles está de facto a contribuir. E aparecem pérolas a toda a hora, é muito bom. A iniciativa foi projetada para acontecer ao longo de 3 fins de semana, numa experiência imersiva. Depois do primeiro, a pandemia da Covid-19 obrigou a uma reformulação global, mas as sessões continuaram, tendo sido transformadas para um formato virtual. No entanto, estar em videoconferência não significa necessariamente estar distante. Foi enviada para todos os participantes uma Magic Box com um conjunto de envelopes mistério, cada um com ferramentas interativas para serem usadas durante as sessões. Isso permitiu criar uma atmosfera de proximidade, afeto e, sem dúvida, de enorme participação. Era como se estivéssemos reunidos na mesma sala, quase fisicamente, a tocar nos mesmos materiais. A casa do Comparte e a casa de cada pró era como se confundissem no desembrulhar de cada envelope. Tentámos garantir condições para manter o mote original. Através de um ambiente de confiança e proximidade, criar recomendações para o planeamento estratégico da administração da Fundação Carlos Gulbenkian. Depois da adaptação, o formato online tentou reproduzir a mesma experiência vivida presencialmente. E assim, aos 13 prós que já faziam parte do primeiro fim de semana, juntavam-se agora mais 38 jovens online. E cada um, desde o seu computador ou telemóvel, teve a oportunidade de conhecer outros jovens de Portugal que trouxeram diferentes perspectivas e diversidade para as sessões. A sociedade não nos dá muito tempo para respirar, então às vezes temos que lembrar, e pá, nós estamos a respirar, claro que nós nunca paramos de respirar, mas às vezes ter consciência disso traz algumas coisas boas. Sim, eu acho muito importante ir, ouvir e compreender os jovens. Se nós queremos fazer alguma coisa para eles, eu acho que isto é para tudo. Se nós queremos fazer alguma coisa para alguém e por alguém, temos que compreender essa pessoa, conhecer essa pessoa e aí sim vamos saber o que fazer. Na minha opinião é importante ouvir os jovens se o objetivo é criarmos coisas que são para eles. Porque temos que assegurar-nos que estamos a criar coisas que são do interesse deles e não há melhor forma de fazer isso sem saber o que é que eles querem. E é importante ter mecanismos de feedback não só no início e criar atividades consoante aquilo que ouvimos nas primeiras atividades criadas, mas ter sempre um mecanismo de feedback constante para que possamos sempre alterar o que quer que seja necessário. Cada contributo, partilha e momento deste projeto formam um mosaico que, no seu conjunto, nos traz informações valiosas sobre ser jovem. Algo às vezes tão abstrato, mas que agora também pode ser visto, tocado e sentido. Eu acho que a recomendação mais importante quando se está a trabalhar com os jovens é
por si só incluir os jovens no processo de formação dos projetos. Por exemplo, nós estivemos agora na última fase a pensar um bocadinho como é que podiam ser desenvolvidos os projetos e como é que isso podia ter impacto na vida dos jovens de uma forma mais presente e mais ativa. E nós acreditamos que se nós formos incluídos no processo de formação e desenvolvimento e de estarmos presentes no próprio projeto, seria uma maneira de não só os desenhar para os jovens, porque se foram jovens a fazer, obviamente que os outros jovens vão ter mais interesse. Para além disso, também outro ponto que nós focámos muito foi o facto de ser importante haver equipas multidisciplinares, isto é, de juntar pessoas de backgrounds bastante diferentes, de modo a que, quando nos juntamos, aquilo sirva ao maior número de jovens. Assim, o grande contributo que dei foi o explicar o que é ser jovem, o explicar o quão complicado pode ser a vida de um jovem, o quão preenchido pode ser a vida de um jovem também. Mostrar que também um jovem ama o conhecimento e adora descobrir novas coisas.